Muito bom, muito legal. Acho que a gente poderia ficar 1 hora falando de aplicações, né? Mas nosso canal é um canal de investimentos, né? Como é que a gente ganha dinheiro com isso, né? Então a gente teve um trade aí que ficou famoso aí nos últimos anos, que foi o trade de demanda energética, né? Porque quando teve a corrida do ouro, né? Quem ganhou dinheiro não foi o pessoal que foi minerar, né? Ganhou quem vendeu a pá, vendeu a picareta, né? Então a gente ganhou muito dinheiro para os clientes comprando teses de energia, teses, como tu comentou antes, da NVIDIA, né, que vendem os chips, os processadores, as placas de vídeo, né, TSMC, NVIDIA, foram posições muito vencedoras, posições de energia elétrica também, até energia de nuclear, de urânio, né? Como tu vê essa demanda energética e demanda computacional? Elas vão seguir forte? Quem não entrou, perdeu. Quem está vendo em casa, eu perdi, não entrei nessas teses. Ainda dá tempo de entrar, essa demanda vai continuar forte? Ou tu acha que, não, agora a tendência é a tecnologia ela conseguir fazer mais com menos, né? O que é a tua visão sobre isso? Então, de novo, assim, a revolução de inteligência artificial, eu acredito que ela é algo que a gente vive... Poucas pessoas viveram nas suas vidas ao longo da história uma revolução tão dramática quanto essa que a gente está começando. Perfeito, perfeito. A gente está começando, então assim, tempo tem. Tá. Né? Minha próxima pergunta vai ser tá nessa tarde linha. para entrar, né? Eu acho que existem certas coisas que foram definidas, né? Assim, uma nova OpenAI fazendo o que a OpenAI está fazendo não vai nascer, né? A OpenAI já nasceu, por exemplo, e os seus concorrentes estão ali, que a gente chama de tecnologias fundacionais da inteligência artificial. Então, tem algumas tecnologias fundacionais que vai ser bem custoso você entrar nesse jogo agora. Né? Porém, essas tecnologias, como o próprio nome diz, são fundacionais. Elas mesmas estão navegando na demanda que elas estão gerando. Ninguém imaginou que um produto lançado no final de 2022 e 2025, como o ChatGPT, tivesse 800 milhões de usuários dentro dele e que mudasse os paradigmas de como a gente se relaciona com as máquinas da maneira como está. Ninguém imaginou isso, mas isso aconteceu e vai continuar acontecendo. A gente está falando de 800 milhões de pessoas num planeta de 8 bilhões de pessoas. Né? O Google, só para a gente ter um pouco de universo comparativo, ele tem um nível de acesso de mais ou menos 5 bilhões de usuários ativos ou que utilizaram o Google durante um mês, por exemplo. Então a gente vê o tamanho da escala, né? Mas a OpenAI vem aí e o Google também está correndo. Então, as placas tectônicas do poder da tecnologia e da geopolítica estão se movendo. Né? A gente vê isso no investimento das empresas. Né? E aí, o que é consenso nos Estados Unidos é que essa tecnologia ela está muito aquém, em termos de processamento computacional, daquilo que o mundo vai demandar dela. Porque assim como a energia elétrica nasceu, né, 200 anos atrás, a geração, a distribuição, etc., e depois teve que se construir um grid, e ela continua aí, aumentando a sua demanda, a inteligência artificial ela é comparada à energia eletricidade. Elétrica. Que legal. Né? Ela, assim, em termos que é uma tecnologia que ela é pervasiva, porque você distribui energia, tem a luz que está aqui, né, a energia elétrica que alimenta todos os nossos devices, então isso é energia elétrica, a gente conhece muito bem. Agora a gente está falando de inteligência. Então você vai distribuir inteligência no sistema. Né? Então você precisa de muito poder computacional, né? E o poder computacional demanda muita energia. Então existe uma corrida nos Estados Unidos muito forte, no mundo inteiro, para se construir novas usinas, seja de matriz energética limpa ou não, para dar conta dessa demanda. Eu acho que essa é a grande agenda das OpenAIs, Googles da vida, é a grande agenda deles. Então esse universo de mercado de energia certamente vai, né, se estruturar cada vez mais, vai crescer. O Brasil é um lugar, curiosamente, muito interessante, porque mais de 80% da nossa matriz é energia limpa, que é único no mundo. E é barata a nossa energia aqui comparada a outros países, né? Exatamente. Agora eu vou fazer a pergunta de $1 milhão. Aí vamos ver se vai responder. Milhão. Não sei, pode ser, depende de quanto eu estou investido. Pode ser milhão, pode ser bilhão. A gente teve várias mini revoluções tecnológicas nas últimas décadas, tá? Então, lá no início dos anos 90, a gente teve a revolução do PC, né? Do personal computer.
Naquela época, quem tinha o sistema mais amigável era a Mac, né? O Steve Jobs, na época, já era um gênio, mas quem ganhou a corrida foi a Microsoft, né? A Microsoft ganhou essa corrida e foi a empresa que mais lucrou. Depois, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente teve a revolução da web, né? Teve vários IPOs famosos, muita gente perdeu dinheiro nessa época, investiu em America Online, Yahoo, foram cases que não se provaram, e quem ganhou dinheiro foi quem investiu em Google, correto? Google foi a vencedor nessa revolução da web. Depois a gente teve uma outra grande revolução, que foi a revolução do smartphone. Né? O smartphone, ele revolucionou, a gente não se dá conta disso, mas hoje a gente faz tudo no celular. A gente assina um documento no celular, a gente transaciona no banco, a gente faz tudo no celular, hoje em dia, né? E quem ganhou aí sim foi a Apple, né? Eu acho que essa vantagem, Samsung também, mas acho que a Apple foi a grande vitoriosa, quem né? inventou, né? Foi quem inventou o smartphone, o conceito, né? Teve esse benefício de ser um inventor. E agora a gente está vivendo, acho que a revolução maior de todas, que é a da inteligência artificial, que a gente está só no começo, né? E a gente já citou alguns nomes aqui, OpenAI, Google. Acho que a Apple está um pouquinho mais para trás nesse contexto, ela não está investindo tanto, né, em inteligência artificial. E aí, como tu é um futurista, na tua visão, por isso que eu falei que é a pergunta de 1 milhão, né? Qual que é a empresa que está melhor posicionada hoje para ser essa vencedora nessa revolução? Né? Eu acho que essa, para quem aqui está nos assistindo, é investidor, é a pergunta de $1 milhão, né? Sim. Eu acho que cada ciclo desse, ele traz não só... A gente tem os vencedores mais clássicos e claros, né? Mas a gente tem vários vencedores. E às vezes, né, obviamente, também muitos perdedores, óbvio. Mas eu digo, na revolução da web, por exemplo, do Google, a gente estava falando de Meta aqui, a Meta, que antigo Facebook, né, como empresa, também foi uma empresa que surgiu meio que do nada, entre aspas, com um conceito completamente novo. Verdade. Começou a evoluir, né? E, inclusive, é uma das empresas que está puxando uma das áreas da inteligência artificial que poucos falam, que é o que a gente fala dentro do Instituto, que é IA com corpo. Legal. Né? Porque toda a revolução que a gente viveu até agora, ela foi uma revolução da IA sem corpo. Né? Uma IA que você conversa, como o ChatGPT, no seu smartphone. Ela não tem corpo, né? Ela não é um objeto. Ela está em vários objetos. Ela está no seu computador, ela está no seu smartphone, é uma IA sem corpo. A gente começa a entrar no universo da IA com corpo. O que isso quer dizer? Acho que o que mais consegue traduzir isso é a robótica, né? Os robôs. Então a gente fala de robô há muito tempo. Robô de infraestrutura, mas os robôs pessoais é uma tendência que vai se consolidar, ela vai acontecer, e ela vai ser eventualmente, não se sabe, mas eventualmente, tão grande quanto a indústria automotiva, ou maior. Né? O Elon Musk, por exemplo, aposta que será maior. Né? Então, ele tem, né, uma das empresas que está melhor posicionada nisso. Né? A Tesla é uma das empresas de robótica pessoal mais avançada, então todo o entendimento que eles desenvolveram de produção em larga escala com os carros e a busca pelo carro autônomo, porque todo nesse universo de robótica você tem que ter, ele é um universo que ele não é trivial, por isso que ele ainda não aconteceu. Porque não basta você simplesmente falar, não basta simplesmente você entender a linguagem, que é uma coisa quase matemática, né? A linguagem, ela tem algumas conexões com a matemática, ela é mais complexa do que a matemática, mas ela tem uma conexão com a matemática, ela é abstrata. Quando a gente começa a colocar a inteligência artificial no mundo real, a gente começa a se deparar com problemas orgânicos do mundo real. Desde o trânsito de São Paulo, até as distâncias, a questão física, né? E, ao mesmo tempo, correlacionar essas questões físicas com a capacidade mecânica mesmo. Física do hardware em processar aquilo e reagir àquilo. Então, as mãos que nós temos, a gente vai, as mãos, eu vou lá, escrevo, faço um café de manhã, pinto. Tá? Cara, isso aqui é uma tecnologia absurda. Para você conseguir reproduzir o que a complexidade de uma mão no universo de hardware é muito difícil. Mas estão tentando. E uma das empresas que está tentando isso é a Tesla, né, com o Optimus, que é o robô deles, é um dos robôs mais avançados. Tem uma outra empresa nos Estados Unidos muito relevante dentro desse universo, que é uma startup, nasceu há pouco tempo, chama Figure, né, acabou de lançar o Figure 3, que é a terceira versão do robô deles, que também é um dos robôs mais avançados. Então, esse universo de robótica é um universo que eu apostaria minhas fichas, né, como futurista, assim, nesse lugar. Mas legal. muitas coisas estão acontecendo. Né? A NVIDIA, quem investiu em NVIDIA, ganhou muito dinheiro. Mas, por exemplo, a NVIDIA acabou de sair na semana passada da China. A NVIDIA, ela é responsável por mais de 90% de todo o processamento de inteligência artificial da China. A China acabou de baixar um decreto que está descontinuando todo o contrato com a NVIDIA e que todos os avanços de inteligência artificial deles vão ser treinados por chips chineses, desenvolvidos por empresas chinesas. Então, você começa a entender. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue ver aonde estão as apostas,
esse universo está se mexendo de uma maneira tão rápida que você precisa acompanhar. Uhum. E aí foi uma coisa que eu aprendi contigo. Que investimento não é uma coisa que você põe ali e fecha, né? Se você realmente quer entrar no jogo do investimento, tem algumas modalidades de investimento que você pode botar ali e esperar um tempo, mas se você quer realmente investir, você tem que ter, né, as suas apostas em muitas cestas diferentes e acompanhar essas cestas. Saber o que está acontecendo. É uma coisa de, né? E no universo de inteligência artificial, acho que a melhor dica que eu daria é essa. Não existe nada, por enquanto, que você vai colocar e vai esquecer. Mas certamente vão existir ganhos estratosféricos se você estiver ligado nas principais tendências do setor. Hoje, a gente está falando de uma tendência muito de infraestrutura. Sim. Né, de chips, de energia, de poder de computação. Mas grandes players que estão construindo em cima dessa infraestrutura, como o Lovable, por exemplo, quem apostou no Lovable também fez muito dinheiro. Né? Tanto quanto quem apostou na NVIDIA, que é de infraestrutura. O Lovable, ele é uma aplicação que é construída em cima de infraestrutura, onde você programa com agentes. E é um produto para o consumidor final. Então, muitos desses players, eles vão estar nascendo. Então, a maneira agora é estar plugado nas notícias, legal. Tem muita notícia de AI, né? Muita Nossa, notícia, demais, demais. Mas mais importante do que estar plugado nas notícias de IA é você estar plugado nas tendências. E o que são as tendências? São aquelas notícias que vão acontecendo. Como é que a gente monta a tendência? A gente monta a tendência a partir de notícias, basicamente. A partir de casos. A gente brinca, né? Quando uma coisa acontece uma vez, é um acidente. Quando ela acontece 2 vezes, é uma coincidência. Aconteceu 2 vezes. Quando acontece 3 vezes, é uma tendência. Então, se você estiver mapeando, né, surgiu um player, como o Lovable, de programação automatizada, que cresceu. Surgiu um outro player, o Cursor, de programação automatizada, que cresceu. Surgiu um outro. Quando você tiver 3 sinais de uma determinada coisa, você pode contar que aquilo é uma tendência. E começa a olhar para aquela tendência, para ver se a tendência... Porque a tendência ela pode crescer, ela pode diminuir, ela pode colidir com uma outra tendência e formar uma tendência maior. Exatamente. Sabe? Então, o que eu diria, assim, eu não tenho nenhuma aposta que eu falaria, essa é a empresa A, B ou C. Eu diria, aposte em estudar tendências do universo de inteligência artificial, se firme em cima de 1, 2 ou 3 delas e acompanhe ao longo dos próximos 3 ou 4 anos. Perfeito, perfeito. Onda, né? Muito, muito legal, muito em linha com o que a gente trabalha com os clientes na consultoria de investimentos. Né? A gente investir nas tendências e não nos nomes específicos. Os nomes é muito difícil a gente acertar na veia qual que vai ganhar, mas a tendência é muito mais fácil, né? E para isso a gente tem ETFs, é óbvio que a gente não vai abrir o nome dos ETFs que a gente investe aqui, mas os ETFs são uma forma muito inteligente de acompanhar essas tendências e lucrar com elas. Perfeito.